Bom dia, pessoal. Queria trazer aqui hoje um tema que para mim é bem importante, que é sobre a fome. Há alguns anos atrás eu tive um despertar espiritual e eu me vi imersa em uma visão onde eu via crianças passando fome, adultos passando fome, refugiados. E eu tive uma catarse mesmo, uma crise de choro diante de uma música cantada pela Snata Karl, que ela traz a oração de São Francisco de Assis. E isso aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu senti naquele momento um despertar muito grande, um chamado que na época ainda não tinha uma clareza. Esse despertar aconteceu no nível emocional, no nível do coração. E, e não tinha como calar isso, né? E depois várias outras coisas foram acontecendo na minha vida, minha própria transição alimentar que ocorreu por uma questão de saúde. Não foi uma mera consciência que despertou para compreender que uma alimentação processada, ultraprocessada, com pouco frutas, legumes, comida mesmo in natura. O quanto isso estava prejudicando o meu corpo, o meu sistema. E aí, a partir do momento da transição alimentar, que chegou a alimentação viva, ela abriu um leque de possibilidades para mim. Então, eu conheci as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e comecei a estudar agroecologia. Então, várias frentes se abriram na minha mente e hoje eu me tornei uma culinarista. A partir disso, já passei por várias etapas do meu próprio trabalho e um deles foi entender que eu posso não apenas falar sobre alimentação consciente, não apenas falar da importância de se consumir um alimento sem agrotóxico, vindo de um solo vivo. Falar de tudo isso é muito fácil quando a gente não conhece a realidade do agricultor, quando a gente não conhece o quão difícil é produzir sem insumos, sem os venenos para combater as pragas. Então, estabelecer um novo paradigma de agricultura, de alimentação, a gente precisa realmente conhecer a fundo da onde vem nosso alimento, como é produzido. Então, por isso, eu acabei voltando para a terra, fazendo o caminho inverso do que os meus pais fizeram, que eles saíram da terra há mais ou menos 40 anos atrás e vieram para a cidade. No primeiro momento, não para uma cidade grande, mas para ainda uma cidade que era rural. Eles ainda continuaram tendo bastante acesso a plantar, a cultivar no próprio quintal, que na época os quintais eram bem grandes, principalmente em cidades do interior. Mas com o tempo acabaram vindo para a cidade maior, ficando restrito num quintal que não dava para produzir muita coisa. Uma hortinha pequena, mas enfim, saíram de uma família autônoma, né? Eu nasci num ambiente onde a minha família produzia todo o alimento que ela consumia, entrava pouquíssima coisa de fora, por exemplo, sal, e na época em que eu nasci eles já consumiam açúcar cristal, eles não produziam mais o próprio açúcar. Então entrava o açúcar, que era consumido com moderação, principalmente por a questão de preço, de valor, não tanto pela consciência do quão esse açúcar faz mal, porque se essa consciência tivesse, desde o início, sido colocada, esse açúcar nem estaria nas nossas mesas hoje da forma que está, na nossa alimentação. Mas enfim, e hoje eu fiz o caminho inverso, e eu voltei para a Terra. Com a diferença é que eu tô sozinha, não vivo na Terra com uma família, né? Quando eu nasci, tinha meu avô, meu pai, meu tio e minha mãe que trabalhavam na terra, e minha avó que ficava dando suporte em casa, cuidando das crianças e dos afazeres da casa.
Então era um núcleo familiar ali trabalhando. Hoje eu sou, humanamente falando, sozinha na Terra para dar conta de gerenciar tudo. E ainda assim, com 3 anos, morando no mesmo sítio, né? Porque eu morei 1 ano e meio em um outro, então não colhi os frutos do que eu plantei lá. Mas hoje estou há 3 anos no mesmo ambiente e quanta coisa eu já vejo que é possível viver em comunhão com a terra, sem adubo químico, sem agrotóxico. É lógico que eu estou falando isso de agricultura familiar, mas também trazendo aqui a reflexão de que a nossa conexão com a terra, o nosso retorno para a terra, que tem que sair do nosso discurso como ativistas ou como pessoas preocupadas com o colapso climático, e vir para uma experimentação mesmo de plantar o próprio alimento, seja no quintal, seja num vaso, seja em bandejas produzindo brotos. Mas essa conexão em plantar o próprio alimento, ela é fundamental para que a gente mude o paradigma alimentar, a gente entender como que funciona a natureza. Então, começando o primeiro passo, porque eu comecei dentro da minha cozinha cultivando meus brotos, depois no quintal com a horta, e hoje eu tô numa chácara cultivando a terra, inspirada na agricultura sintrópica, na agroecologia. Tá, isso é uma das coisas que eu queria trazer. A outra que eu queria compartilhar com vocês é sobre a questão do desperdício de comida. Eu nunca consegui entender por que, que a fome existe se a natureza é tão abundante. Só como exemplo, eu queria trazer para vocês esse abacate. Olha o tamanho desse abacate. A chácara onde eu estou morando já tinha algumas frutíferas, um pé de manga que estava improdutivo, daí podei ele, hoje ele está produtivo, né? Tenho feito as podas anuais e tem esse abacateiro. Esse abacateiro me rendeu a semana passada R$ 500 que eu vendi para os feirantes e para um supermercado, um pequeno supermercado aqui local. Fora isso, eu doei abacate para um monte de gente. Tenho comido bastante abacate de várias formas, de guacamole, mousse com cacau, nas vitaminas. E ainda assim, deve cair em torno de uns 10 abacates por dia e se esborrachar no chão e que vai para compostagem. Então, um único abacateiro produz muito alimento. Então, isso é uma das coisas para mim que a conta não fecha. Como que a natureza pode ser tão abundante e como que pode ainda existir fome? Existem várias coisas ali que se pode tomar como discussão por isso, mas ainda assim a gente precisa compreender que é algo inexplicável, que a gente pode usar muito argumento, ainda assim é inexplicável. E a outra coisa que eu queria trazer é sobre um alimento que é desperdiçado nas nossas cidades todos os dias, que é o coco, que é extraída a água nos carrinhos para vender a água e descartado o coco. Na quarta-feira eu recolhi uns 10 cocos secos que tinha sido extraída a água. Essa água é extraída e colocada na máquina, então ninguém usou o coco com canudinho, não é isso. E eu passei logo que eu vim da feira e colhi os cocos recém-abertos, levei para casa, abri com um facão e tirei isso aqui. Colhi esse coco, né? E aí, eu já tinha feito em casa 1,5 litro de leite. E aí hoje eu tô aqui na casa da minha mãe e trouxe o resto para terminar de fazer aqui. Então, eu fiz, aqui tem 750 ml, mais 500 ml e mais 500 ml. Então, 1,750 litro de leite. Olha que coisa mais linda. Nem vou trazer aqui as propriedades do coco,
que eu teria que ter estudado um pouquinho mais, feito uma colinha, não tenho de decoreba, mas sei que, por exemplo, ele tem magnésio, manganês, tem muitos nutrientes que estão sendo jogados fora, enquanto a fome está assolando, a carestia aí batendo na porta de todo mundo, por conta de toda essa questão do colapso climático, né? A gente precisa compreender que a política, onde quando a gente costuma apenas colocar que o governo, que a gente tenta colocar só como a política, como o nosso sistema econômico, tudo isso é sistêmico. Acho que o problema é sistêmico. Cada um olhando para o seu umbigo, e a gente não tem trabalhado para o todo, a gente não tem reconhecido a Mãe Terra como nossa mãe, como nossa grande provedora, e destruído ela. Então tem N coisas a ser discutida, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é a consciência individual que vai fazer a grande mudança. E aí a gente começar a olhar para esses desperdícios com mais atenção, independente se eu tenho dinheiro ou não para ir lá e comprar um leite de coco. Não é essa apenas a questão. A questão é que esse tipo de pensamento, inclusive, gera a escassez e a exploração da natureza vista como recursos. E o que a natureza nos oferece não é recurso. Quando a gente comunga com a natureza, quando a gente está em comunhão com a natureza, a gente jamais vai olhar ela apenas como recurso para extrair da forma que a gente tem extraído predatória o nosso alimento e, enfim, todas as outras coisas que a gente precisa. Bom, eu fiz o leite. Desse leite, eu fiz essa vitamina maravilhosa, que eu usei o leite de coco, banana e um cacau selvagem, que é um alimento feito, ele é um alimento, um cacau plantado em agrofloresta, é selvagem, não tem adição, é o cacau, é só a semente de cacau. Então, é um alimento in natura. Não é um alimento barato, é R$50. Eu sei que isso não é acessível para todo mundo. Agora, quando eu penso que eu fiz economia no coco para produzir o meu leite, então eu me dou o direito de consumir um cacau integral, sem aditivos químicos e sem açúcar, ou seja, não é um achocolatado, para tomar o meu leite. E aí eu tenho sabor de chocolate, porque a banana dá a doçura, então eu não tenho que colocar açúcar também. Eu tenho um alimento integral, feito artesanalmente, que não veio da indústria, não é ultraprocessado, processamento que foi feito em casa com muito amor, com muito carinho, muita consciência e responsabilidade. Bom, para além disso, eu ainda tenho o resíduo do leite, que me dá essa farofa. Se eu quiser uma farinha mais fina, eu posso triturar um pouco, desidratar e triturar um pouco mais no liquidificador e ter uma farinha. Mas não quero fazer isso. Eu quero ficar apenas assim, com esse flocos. O que eu vou fazer com esse resíduo aqui? Eu vou fazer um bolo de banana. Então, eu vou amassar a banana, vou colocar outros ingredientes como uma uva passa, uma castanha picada e vou transformar num bolo. Posso colocar o cacau também e vou transformar isso num bolo com custo mínimo, com alimento que ia ser desperdiçado. Então, eu queria trazer essa reflexão pra gente aqui entender que a mudança que a gente quer ver no mundo começa na gente. Que nós precisamos, aquilo que a gente quer para o mundo, sabe? Acabar com a fome, com as injustiças, com essa destruição da natureza. A gente não tem que ficar esperando vir do outro. É lógico que o problema é tão grave que a gente precisa de todos. Mas eu não posso me sentir incapaz. Eu não posso me colocar nesse lugar de impotência. Eu tenho muita potência dentro de mim. E dizer também que a chácara onde eu moro está aberta para serviço voluntariado. Se você sente no coração esse chamado de
viver uma experiência do que é produzir um alimento sem agrotóxico, porque existe um discurso que é impossível produzir sem agrotóxico. Então, se você quer viver essa experiência, você quer fortalecer a tua fé, curar a tua mente desses padrões, desses implantes mentais que têm sido colocados na nossa mente, de que é impossível cultivar alimento de forma natural, sem veneno, então a chácara está aberta para receber você para um trabalho voluntariado. O que eu tenho para oferecer para você é muito serviço, muito trabalho, mas é também cura dessa mente que hoje nos envolve, né? Quando eu falo envolve no sentido de que existe uma consciência que nos coloca nesse lugar de impotência e de que a gente só tem o salário do mês para conseguir se virar nos 30, né? Para poder conseguir pagar todas as contas e ainda comer. Não. Mesmo dentro das cidades é possível fazer hortas urbanas, hortas comunitárias, terrenos baldios, até mesmo terrenos que são públicos, sabe? Montar projetos e construir áreas com frutíferas, com punks. Além de uma educação, a gente pode promover uma educação alimentícia, consciente, a gente também vai estar produzindo alimento inclusive para a fauna, né, para os animais de pequeno porte que vivem na cidade, os pássaros. A gente tem muita coisa para fazer e é possível que isso seja feito, mas parte daqui, do eu, para o todo. Cada mínimo passo que eu dou de responsabilidade, né, de autorresponsabilidade, de cuidado com a Mãe Terra, já é um grande passo. Então, gratidão por acolher essa minha partilha, essa minha reflexão, essa minha inquietação, mas também receba a inspiração, receba esse meu compartilhar, esse meu sonho de produzir alimento puro, genuíno, regenerando a terra, e que não é um sonho só meu, é um sonho nosso. E cada vez que você emana o seu sentimento para mim, de fortalecimento, de acreditar no meu trabalho, e que você move um passo para reaproveitar o alimento, que você move o passo para cuidar de um pequeno jardim na sua casa e que tenha um alimento, não só paisagismo, você já vai estar dando um grande passo e já está colaborando com esse sonho, tá? Gratidão.